Cadê a Sara? Pode vir. Aleluias. Glória a Deus. Te falei, se prepara, pastor. Aleluias. Irmãos, para nós, né, pastor, pastora, família, para nós é um privilégio receber vocês aqui em Taguatinga. Já faz um ano hoje, né? Um ciclo se fechando. E nós cremos que muitas coisas o Senhor há de fazer ainda no nosso meio, muitas coisas estão por vir. Já começou, né, no nosso local, já começou nas nossas células, muitas coisas têm acontecido. E nós, como igreja, somos muito gratos, né? E nós fizemos questão de chamar todo o presbitério, né, para estar aqui, todo o pessoal da vinha, né, para poder estarem aqui celebrando esse um ano aqui conosco, né, e com vocês, principalmente com vocês. E eu sou prova viva disso, que eu tenho visto o quanto vocês têm se doado, o quanto vocês têm se dedicado, o quanto vocês têm pago um alto preço, né, de fazer a obra acontecer, de ver o rebanho ser cuidado, de ver essa obra avançando. E é como o pastor Aloysio falou, né? Esse é só o começo, nós vamos crescer muito, nós vamos avançar muito. E nós queremos fazer parte disso juntamente com vocês, pastores, né? Nós aqui como igreja queremos avançar, queremos crescer, queremos nos capacitar através da vida de vocês, através daquilo que o Senhor vai liberando através da vida de vocês, e vai liberando sobre as nossas vidas, e nós vamos crescendo, avançando e expandindo o reino, né? Então, nós como igreja, né, nós temos um presente para vocês, como família. Pode trazer, Mateus. Isso é em nome do presbitério, da vinha, toda a nossa igreja. Se eu possa receber aí com muito carinho. Aleluias. É um quadro memorial, 365 dias. Dentro desses números aqui tem vários momentos do que ele passou aqui durante um ano. Então, no final, depois você vai vir ver, dar um abraço nele, né? Ele disse que vai deixar. Amém? Para nós encerrarmos esse momento, eu gostaria de convidar os pastores da vinha, né, os nossos pastores locais, para subir aqui juntamente com as suas esposas. Nós vamos orar, nós vamos liberar a bênção, né, sobre a vida do pastor, da pastora, dos seus filhos que estão aqui, dando o seu melhor para nós. Amém, igreja? E no final você vai ter a oportunidade de vir aqui, dar um abraço no pastor, né, agradecer ele por mais esse ano e muitos anos que há de vir. Amém? Glória a Deus. Falta mais alguém? Cadê o Luiz? Vai embora, Luiz. Você é do presbitério, Luiz. Pastor Alex também. Pode subir aqui, por favor, sua esposa. Nós orarmos. Bem, eu gostaria que a pastora Diana ficasse desse lado com as irmãs e o pastor juntamente com o seu filho para cá, que aí nós homens vamos orar por vocês, as mulheres vão orar pela pastora, pela sua filha. Amém? Glória a Deus. Eu gostaria que a igreja ficasse de pé e eu gostaria que você estendesse suas mãos para cá, em direção dos nossos pastores, liberasse palavras de vida, de bênção sobre a vida deles. Amém? Eu gostaria que o pastor Lenilton agora fizesse essa oração poderosa. Amém? Aleluia. Aleluia, Senhor. Vamos orar, irmãos. Levanta as mãos para cá, os pastores, as pastoras. Pai, no nome de Jesus, te damos graças por esse momento. Obrigado por tudo que o Senhor tem feito durante ano. Obrigado, Pai, porque tem sido um tempo de refrigério, um tempo de renovo, um tempo de crescimento, um tempo de aprendizado, um tempo de unção, de vida sendo liberada sobre nós. Agradecemos ao Senhor pela vida dos nossos pastores, pastor Hermes, pastora Diana, presente que o Senhor nos deu, abençoamos os seus filhos nessa hora, abençoamos a sua casa, abençoamos a sua saúde, declaramos sobre eles revelação, unção, sabedoria, vida de Deus, discernimento, capacitação,
para que eles possam fluir ainda mais. Ó Pai, cremos que o Senhor tem plantado eles aqui, para que juntos possamos, ó Pai, edificar a casa do Senhor, aqui em Brasília, Taguatinga, no DF, no entorno, em o nome de Jesus. Hoje nós liberamos as bênçãos do Senhor, as bênçãos dos céus, sobre o ministério do pastor Hermes, pastora Diana, em nome de Jesus. Chamamos à existência uma equipe que anda em unidade, uma equipe com compromisso, uma equipe, ó Pai, cheia da vida, da unção, disposta ao sacrifício, para somarmos e avançarmos, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Quem pode dizer amém? A igreja levanta as mãos para cá. Diga: nesta hora, como igreja, na autoridade do nome de Jesus, abençoamos a vida dos nossos pastores, pastor Hermes, pastora Diana, seus filhos, sua casa, sua saúde, finanças, vida espiritual. Declaramos uma equipe forte, unida, em nome de Jesus. Diga assim: Senhor, como igreja, nós agradecemos ao Senhor pela vida dos nossos pastores. Quem pode dizer amém? Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluias. Pode se assentarem, obrigado. Obrigado, pastor. Obrigado, pastorzão. Parabéns. Pastor, aí o senhor... Dá um braço aqui. Aleluia, irmãos, graça e paz seja com todos, amém? Já chorei, falo para os irmãos, eu chorei na hora do louvor, né? Por gratidão a Deus, né? Por tudo aquilo que Deus tem feito. E não é porque eu ouvi os pastores falando, né? Mas eu senti no espírito, né? Na hora que nós estamos cantando aqui, né? Agora mesmo, né? Acho que na penúltima música. E aí a igreja começou, não sei se você reparou, a igreja começou num clamor aí, né? Um barulho santo. Não tem nada que agrade mais pastor, homem de Deus, mulher de Deus, é quando o povo está derramando-se na presença do Senhor, né? E aí os irmãos gritando, orando em línguas, e estava um fogo, né? E aí eu chorei aqui nessa hora, né? Porque vou ser sincero para os irmãos, né? Eu sou. Ele só fala vou ser sincero para preparar, sabe quando passa o algodãozinho antes da injeção, né? No primeiro domingo que eu tive aqui, eu levei um susto, né? Porque os irmãos estavam quietos, calados, não tinham amém, não tinham glória a Deus, né? E eu fui sentir assim que a igreja estava melhor comigo na quarta pregação, no quarto domingo. No primeiro domingo os irmãos estavam aqui, tinha 130 irmãos, estava assim. Estava olhando o que vai dar, o que vai ser, né? Mas, para a glória de Jesus, Deus tem trabalhado em nós, desse lado aí também, e tem nos unido cada dia mais, nosso coração, né, tem sido renovado, restaurado, temos sonhado com coisas grandes. E o que eu senti, né, exatamente nesse momento, né, que nós estamos, finalizou praticamente, né, tem um retoque ou outro que falta aí para o salão terminar, e aí vamos atacar a parte da frente, mas essa parte que era tão sonhada, né, eu senti no Espírito, né, Deus falando claramente, um novo tempo iniciou, né, e por cristocidência, os 365 dias, né? Mas eu sou feliz, né, por tudo aquilo que Deus tem feito, mas creio que coisas maiores serão feitas em nome de Jesus, amém, irmãos? Fazemos nada para homens, fazemos para Ele, por isso Ele tem a responsabilidade e o carinho de nos abençoar sempre, amém, irmãos? Glória a Deus. Então, louvado seja Deus, estou feliz aqui, falta só o retoque aqui. Não mande mensagem para mim falando, pastor, viu, aquele fio vai ficar pendurado mesmo? Não vai, mas que ele comprou o bendito do negócio, né, da croica ali, do encaixe, na verdade, onde vai ficar a luz, só que não chegou ainda. Então, essa semana vai subir a luz, amém? Não fica preocupado,
né? O rodapé ele está alto, porque nós vamos botar o piso aqui. Quantos estão comigo nessa do piso aqui, irmãos? Amém, irmãos? Nós vamos botar o piso aqui, né? Só que o piso vai ser o último, lembra disso, né? Nós vamos mexer nos radicais, mexer nas salas, mexer lá dentro, lá em cima, atacar os banheiros, aí vai vir o piso. Amém, irmãos? Então aguenta mais uns 3 meses esse piso feio aí, porque o melhor de Deus está vindo. Glória a Deus. Então, feliz aí com tudo que Deus tem feito. Em especial, né, irmãos, eu percebi que tinha alguma coisa sendo tramada, né? Quando eu vi essas reservas de cadeira aí, né? Eu falei, mas que coisa clerical é essa que está em nosso meio aqui, né? Daí depois me falaram, que os pastores do DF estão vindo, pastor, né? Eu falei, será que é inauguração ou será que é outra coisa, né? E aí, vi eles chegando, me emocionei quando chegaram, né? E louvo a Deus pela vida dos pastores da equipe que Deus tem nos dado. Hoje nós somos poucos, mas em nome de Jesus seremos dezenas, depois centenas e quem sabe milhares em nome de Jesus. Amém? Nós vamos tomar conta do quadradinho. Amém, irmãos? Quadradinho é nosso, né? Amém? Os ramos da videira vão se espalhar. Então, obrigado pela presença, né? O pastor Elcio mesmo tinha culto lá, né? À noite, deve ter delegado o culto para estar aqui. Então, tem um preço. Fernando, mesma coisa, né? Então, a verdade é que eu fico feliz e honrado com os irmãos. Amém? O Helenilton não. O Helenilton faz mais que obrigação, né? Porque ele só tem culto de manhã, nessa hora ele está curtindo a família, comendo uma pipoca, né? Mas está aqui me honrando. Muito obrigado, pastor Lenilton, esposa, em nome de Jesus. Amém? Meu presbitério amado, amém? Os irmãos do Conselho Fiscal também têm nos abençoado, apoiado, referendado o nosso trabalho, né? Temos, na verdade, também, né, não posso falar aqui, né? Oberu Paulo e, na verdade, o nosso irmão, eu vou brincar com ele, o negócio é me pegar no pé dele, né? O Hamilton, o Chorão, né? Pensa num irmão bom para fazer negócio, pedir desconto, né? Encabeçar o negócio. Então, esses dois têm sido fundamentais. E junto com eles, a equipe de líderes que tem vindo, né? Sempre aqui estar conosco. O Oberu Wagner tem encabeçado também, né? A obra. E sou muito feliz por aquilo que Deus tem nos dado. Amém, irmãos? Mas quero dizer que eu sou muito grato pela igreja que Deus tem nos dado. Amém? Mas também não posso deixar passar em branco aqui, né? Tem o pastor Alex, pastor Aline, que estão aqui nos visitando, né? Nos dando a honra. Quando a gente tem conferência, né? Aqui do lado, aqui em Goiânia, né? Antigamente tinha que rodar muito, agora estamos do lado. Sempre tem alguns amigos que vêm para cá. Da vez passada foi o pastor Alexandre, hoje eu tenho o pastor Alex, né? Que era o meu discípulo lá em Curitiba, o pastor que assumiu a supervisão no Paraná, assumiu a igreja em Curitiba, ele e a pastora Aline, são muito bem-vindos. Fiquem em pé só para os irmãos verem vocês aí, amém? Né? Obrigado pela presença, amém? Não posso também deixar de falar, né, do meu carioca predileto, depois do Ladeira, né? Então eu falei para ele na conferência que nós estamos que nem um Cristo Redentor, de braços abertos para ele, né? Temos a Najara e o Jorge que estão nos visitando, né? Também. Então não posso deixar passar em branco, até porque nós queremos eles de volta, amém, irmãos? Eles estão emprestados para São Paulo, amém, por um propósito, mas esse propósito vai se cumprir em 365 dias, essa é a minha oração, em nome de Jesus, né? Então, falei com ele, tentei comprar o passe lá na conferência, ele, na verdade, disse que só tem um probleminha, que é a Najara, né? Estou brincando, né? Mas sabe que são amados, né? A brincadeira é só para dizer o quanto vocês têm valor para nós, e os irmãos sempre falaram bem dos irmãos, amém, irmãos? Estou esquecendo de alguém importante aqui, né? Todos são importantes, né? Aleluia. Tem a noiva do Samuel, né? Que está lá fazendo o sinal, agora se escondendo. Está indo embora, né? O voo dela agora é 9 horas da noite. O Samuel vai levar ela para o aeroporto. Amém, irmãos? Glória a Deus, mas vamos para a palavra. Obrigado pelo carinho. E a minha intenção hoje é ministrar aqui da mesa do Senhor. Amém? Abra sua Bíblia comigo lá em Marcos, capítulo 11, verso 14 a 20. E vamos ler o 22, né? Capítulo 11, verso 12 e 14, depois 20 e 22, ok? É a cena onde Jesus está saindo de Betânia, né? E aí ele encontra uma figueira. Os irmãos conhecem a história, mas vamos ler novamente aqui para podermos meditarmos. Diz assim: no dia seguinte, quando saíram de Betânia, teve fome. Isso prova a humanidade de Jesus. Ele teve fome, né? Existem algumas doutrinas que falam que Jesus é apenas um espírito,
né? Mas Jesus era 100% homem, 100% Deus. E a Bíblia faz questão de narrar e colocar a humanidade do Senhor Jesus. Então diz, no dia seguinte, quando saíram de Betânia, teve fome. E vendo de longe uma figueira com folhas, foi ver se nela, porventura, acharia alguma coisa. Aproximando-se dela, nada achou, senão folhas, porque não era o tempo de figos. Então Jesus, verso 14, então Jesus lhe disse, nunca mais coma alguém fruto de ti. E seus discípulos ouviram isso, verso 20. E passando eles pela manhã, viram que a figueira secara, desde a raiz, fala comigo, desde a raiz. É importante que você note essa expressão. Então Pedro, lembrando-se, falou, mestre, eis que a figueira que amaldiçoasse secou. E ao que Jesus lhe disse, tende fé em Deus. Fala comigo, tendes fé em Deus. Eu quero falar exatamente em cima dessa expressão com os irmãos desta noite. Tendes fé em Deus. Ou, melhor traduzido, né, numa outra tradução, a King James fala, né, a fé do tipo de Deus. Se fosse, né, para dar um título à mensagem, seria exatamente isso. Nós precisamos ter a fé do tipo de Deus. Esse texto aqui, irmãos, é tremendo, porque Jesus, ele está caminhando com seus discípulos, e como o texto mesmo fala, ele teve fome. E ele avista então agora uma figueira que estava tendo suas primeiras folhagens, suas primeiras folhas, e ele vai lá procurar então fruto. E quando ele encontra, na verdade, ali aquela figueira, ele deve ter passado a mão nela, e esses vasos ficaram bonitos aqui, irmãos, né? Que não se tirem mais esses vasos aqui da frente, em nome de Jesus, amém? Mas ele encontrou, na verdade, ali, passou a mão, não encontrou figos. E observando, né, que ela não tinha figos, ele libera uma palavra sobre ela. E a verdade, então, é que Jesus, ele simplesmente libera uma palavra de maldição. Jesus nunca amaldiçoou nada, mas ele amaldiçoa aquela figueira. Vamos falar um pouquinho melhor, um pouquinho para frente. Mas ele amaldiçoou dizendo, nunca mais alguém coma fruto de ti. Então, Jesus fala e ele vai embora. No dia seguinte, voltando ele pelo mesmo caminho com seus discípulos, a palavra de Deus diz que os discípulos ficaram espantados, porque eles olharam para aquela figueira, que tinha chamado a atenção pela palavra que Jesus tinha liberado, nunca tinha falado a palavra de maldição, agora liberaram a palavra de maldição, e no outro dia vê que aquela palavra de maldição aconteceu, ela vira realidade, torna-se, né, como ele tinha liberado a palavra. E o texto faz questão de narrar, dizer que desde a raiz ela ficou seca. Irmãos, quando algo começa a secar, a primeira coisa que você vai perceber, né, numa árvore falando em si, é que, né, o caule, né, a árvore em si, a parte aparente, é ela que vai começar a definhar. Isso vai atingir depois, né, os galhos, as folhas, que são as primeiras a caírem, mas por último vai ser as raízes. Tanto é que às vezes você corta a árvore que já secou, deixa as raízes, e na medida de um tempo, você vai perceber que ela volta a dar os ramos e a árvore nasce novamente. Por isso, quando você quer extinguir, né, uma folhagem, né, uma árvore, você precisa tirar as raízes daquele terreno. Mas o que, né, o evangelista narra aqui para nós é exatamente essa expressão que desde a raiz ela secou. Então Pedro ficou muito impressionado e disse, mestre, a figueira que amaldiçoasse secou. Pedro estava ali bastante surpreso. Era algo inacreditável, não era normal, né? Uma árvore viçosa de um dia para a noite simplesmente secar. Mas a resposta de Jesus foi um ensino profundo, que não foi dado só a Pedro, foi dado aos discípulos, mas também foi dada a nós. A expressão no original, irmãos, é tendes fé do tipo de Deus. Aqui na nossa Bíblia, na RA, tem tendes fé em Deus. Mas algo poderoso aqui, né, nós precisamos captar. A palavra de Deus fala, tendes a fé do tipo de Deus, a forma como Deus opera, a forma como Deus faz as coisas. Irmãos, nosso Deus, ele não tem carne, ele não tem corpo, Deus é espírito, amém? Sendo ele um espírito, né, ele tem uma forma de se mover. Então, a forma que Deus se move, segundo a palavra de Deus, né, é segundo a fé. Quando nós cremos, nós temos então agora, né, estamos dando a Deus a liberdade para que Ele possa
agir sobre, né, a nossa necessidade, sobre o nosso clamor, sobre aquilo que nós queremos. Mas a fé tipo de Deus é a fé que fala, a fé que tem uma voz. Deus não é mudo, apesar de Ele ser um espírito, Ele fala. E Ele falou comigo hoje, espero que Ele tenha falado com você hoje durante o dia todo. Deus fala. Amém, irmãos? A forma como Ele materializa, como Ele realiza, como Ele transforma, como Ele opera em nossas vidas é falando ao nosso coração. Então, Deus é um ser espiritual. Aliás, até existe uma definição que eu amo, né, de quem é Deus, né? Perguntaram para Langston, né, um teólogo inglês, perguntaram quem é Deus. Ele disse: Deus é um espírito pessoal, perfeitamente bom, que em santo amor cria, sustenta e dirige todas as coisas. Essa é a definição do nosso Deus. Mas qual é a linguagem deste Deus? Fala comigo, a fé. Então hoje nós vamos cear, né? Ao comer do pão, ao beber do cálice, irmãos, você não pode participar apenas de um ritual, né? No sentido como alguém que está comendo apenas, né, um elemento. Não, irmãos, precisamos aplicar fé, lembrar do valor que isso tem em nossas vidas, porque é esta fé que libera o milagre, é esta fé que faz com que as bênçãos de Deus se manifestem em nossas vidas. Amém, irmãos? Então, o Espírito Santo, ele, para operar em nossa vida, ele precisa ver a fé. E a fé, ela não pode ser apenas uma coisa que você tem no seu coração, mas você precisa liberar ela com palavras. Então, a Bíblia diz, lá em Hebreus capítulo 11, verso 3, sem fé é impossível agradar a Deus. Pastor, mas como é que nós podemos ter uma fé do tipo de Deus? Eu diria a você, né, que esta fé, ela se materializa, irmãos, quando você não apenas crer com o coração, mas você fala aquilo que você crê. Mas não é crer por crer, é crer naquilo que a palavra de Deus te trouxe revelação. Então eu li, o Senhor é o meu pastor e nada. Então eu oro, Senhor, o Senhor disse na sua palavra, em certo momento, que nada me faltará. Então não me faltará o pão, não me faltará a saúde, não me faltará o trabalho, não me faltará o vigor, não me faltará a vida, não me faltará a oportunidade. Senhor, em cima dessa palavra eu oro. Então abre a oportunidade, Senhor, libera da tua provisão, cura-me, Senhor. Amém, irmãos? Você deve orar em cima da palavra, porque a palavra é o que faz com que você possa ter, sabe, principalmente a fé que está em Deus. Amém, irmãos? Então, em primeiro lugar, a fé do tipo de Deus, eu diria para você, é a fé do tipo que Deus tem, onde Ele manifesta ou Ele possui uma voz. Então você consegue imaginar Jesus falando à figueira? Pois é, a verdade foi exatamente o que Ele fez. Algumas pessoas, eles ficam encabulados, né, no sentido, pastor, eu tenho que ter fé, mas eu vou falar para coisas inanimadas. Eu diria a você, o Senhor, Ele falou com o vento, Ele falou com a tempestade, Ele falou com o mar, Ele falou com a figueira. Então, a verdade, irmãos, é que nós não deveríamos ser tímidos, muito pelo contrário. Se queremos ver a obra de Deus se manifestar, precisamos falar. Preste atenção, falei algo no cursão para os irmãos, vou fazer o teste, irmã Eva, né? E a verdade é que crente calado é crente oprimido. Não era agora, mas amém, né? Mas presta atenção, crente calado é crente oprimido. Irmãos, se tem algo que o diabo quer trabalhar e quer colocar no seu coração, é uma trava para que você não fale. A fé, ela tem uma voz. Então quando alguém profetiza algo sobre a sua vida, irmão, você vai ser abençoado. Você deve pegar essa bênção, você deve falar, amém. Porque amém significa o quê? Assim seja. Você deveria falar, recebo. Os irmãos estavam orando aqui por mim, eu falando, eu recebo, né? O Breu Paulo estava mais perto, orando aqui no meu ouvido, né? Eu falando, recebo, é para mim, é meu, Senhor, faz, Senhor. Irmãos, porque a fé não pode ser apenas um sentimento, como alguns pensam, né? A fé, na verdade, é uma firme convicção, mas ela também precisa ser expressada através do falar. Só fala quem tem fé. Então, eu diria para você, a verdade é que nós precisamos, né, ter consciência que a sua fé, ela possui uma voz.
Então você precisa falar amém, quer dizer, assim seja. Você precisa falar aleluia, quer dizer, louvado seja Deus. Alguém profetizou, alguém está falando algo bom, né? Você vai viver os melhores dias da sua vida. Louvado seja Deus, aleluia. Porque é isso que significa, né? Eu recebo, é para mim. Deixa eu dizer algo para você. Não sei se você já leu, né? Ou você já viu a história do Edir Macedo, pastor da Universal. Nós estamos na contramão da Universal. Não temos nada a ver no sentido da crença. Mas tem um princípio de fé que é o mesmo. Nisso nós convergimos. O Edir Macedo, ele era alguém meio rejeitado, pelos pastores que passaram na vida dele. E ele estava fazendo parte de uma congregação. E veio um profeta de fora. E esse profeta ministrou sobre um estrangeiro. Falou, na verdade, que ele teria um grande ministério, ele teria uma grande obra. E aquele estrangeiro que estava junto com ele, do lado dele, de pé, estava assim uma multidão. E aí, né, na frente do púlpito, o irmão falou, o irmão não recebeu. Mas o Edir Macedo, ele disse, eu recebo. É para mim. Dali para frente, chame isso de casualidade, eu vou chamar isso de, né, das coincidências, os arranjos divinos. A vida e o ministério desse homem mudou. Sabe, irmãos, tem promessa que está sendo dada para o seu vizinho, mas se você crê, ela vai manifestar na sua vida, porque a diferença de quem recebe e quem não recebe é a fé. Uns são passivos, uns ficam questionando, uns ficam pensando. Quer dizer para você, não é a forma como Deus trabalha, irmãos. Deus não trabalha com a lógica, Deus trabalha com a fé. Se você crê na palavra e recebe a palavra é para você. E você vai desfrutar então dos melhores dias, dos melhores anos, das bênçãos de Deus, dos dons de Deus, da glória de Deus. Sabe? Então, deixe-me compartilhar algumas coisas sobre a figueira em Israel. Durante o inverno, a figueira, ela perde a folha. E quando vem a primavera, nas primeiras semanas, as folhas voltam, né, a se manifestar. E quando as folhas se manifestam, nas primeiras, né, vezes ali que você está vendo as folhas começando, você pode contar 1, 2, 3, 4, 6 semanas. Na sexta semana, os frutos vão se manifestar. Mas, quando as folhas começam a dar, né, juntamente com isso, começam a dar alguns frutos temporãos, né? E esses frutos, então, né, Jesus foi procurar naquele momento. Quando, se você entende de figueira, quando você vê as primeiras folhas nascendo e não encontra nenhum frutinho sendo dado, quer dizer o seguinte: a primavera vai vir, vai chegar o tempo dos frutos se darem, as outras figueiras vão dar, mas aquela figueira, porque nas primeiras semanas, nas primeiras folhas, não teve fruto, quer dizer que ela não vai frutificar. Então Jesus, ao não encontrar, ele amaldiçoa, né? E aqui, ele na verdade libera essa palavra, por quê? Porque na verdade não haveria fruto sobre ela. E também Jesus está fazendo uma alusão, aí na verdade é a questão da justiça própria, né? Não sei se você sabe, mas quando Adão e Eva pecaram, a primeira coisa que eles fizeram foi pegar folhas, né, de figueira e tentar de alguma forma tapar a sua nudez. Fizeram na verdade de cinto para eles, a fim de cobrir, para se apresentar diante de Deus. E Deus, na verdade, não aceitou aquilo, né? Tanto é que ele perguntou: como é que vocês sabem que vocês estão nus? E Deus então entra num diálogo com eles. Mas aquilo é o símbolo da justiça própria. Se tem algo que Deus odeia, se tem algo que Deus não aceita, se tem algo que Deus recusa, é a justiça própria. E então, Jesus então faz essa alusão no sentido de amaldiçoar esta figueira. Todavia, uma das coisas que o Senhor ministrou, né, a Pedro, que ficou entusiasmado, impactado, não sei qual é a palavra que poderíamos colocar ali, mas ele falou: Senhor, o Senhor liberou a palavra, secou. Aí, então naquele momento, Jesus disse: tendes a fé do tipo de Deus. Qual é a fé do tipo de Deus, irmãos? Fala comigo: a fé que fala. Sabe, você tem que crer com o coração, mas você precisa abrir a sua boca, a fim que tudo aquilo que você crê se materialize. Então, o que eu quero enfatizar com você hoje é exatamente o que o Senhor falou, ministrou ao coração dos discípulos. Não é normal você falar com árvores, mas, para ser bem sincero, foi o que o Senhor Jesus fez naquele momento e que você precisa fazer também. Muitas vezes nós ficamos intimidados,
né, no sentido diante do problema, diante da circunstância, e nós vamos para Deus para falar sobre o problema. Senhor, me ajuda com essa mulher, me ajuda com esse chefe. Oh, Senhor, né, faz alguma coisa na área financeira. Senhor, essa doença que não me larga, essa alergia, esse tempo de seca, né, mexe com a minha rinite. Senhor, me cura. Mas, irmãos, tem momentos que nós vamos abrir o nosso coração para Deus, quando nós vamos falar sobre a nossa fragilidade. Mas o que o Senhor nos ensina na vida cristã é que você não deve falar com Deus sobre a montanha, você deve falar à montanha. Se você pegar esse texto aqui, Jesus ensina eles, fala: se a sua fé, né, mesmo que ela seja pequena, você crer no coração e falar à montanha, ela vai se transportar. Você não pode duvidar, mas você precisa falar. Crendo no coração, fale. Então, a verdade, irmãos, é que isso significa que nós podemos sim falar com demônios e eles fugirem. Nós podemos falar com a tempestade e ela se acalmar. Eu desafio você, irmão, sabe, em tempo de chuva, tempo de frio, sabe, em tempo, na verdade, fala com o tempo. Eu tenho algumas experiências. Lá em Curitiba chove muito, né? E, para ser bem sincero, eu sempre que tinha encontro, falo: irmãos, nós vamos orar aqui para não chover no encontro. Quando nós fizemos um encontro nesse mês agora de fevereiro, né, nós estávamos no período de chuva, chovendo todo dia com pancada de chuva. Aí nós tínhamos um momento lá, o lava-pés, não vou entrar em detalhes, né? E aí isso é feito na parte externa. Eu falei: não pode chover. Falei com os irmãos aqui: irmão, nós vamos orar para não chover. Chegamos lá na sexta-feira, estava seco, chovendo a semana inteira. Sexta-feira não caiu uma gota, sábado não caiu uma gota, domingo caiu uma gota, segunda choveu. Ah, coincidência, para você que é incrédulo. Para mim, isso na verdade é fruto da resposta da oração dos santos. Irmãos, é que nós não damos o devido valor à oração. Mas Deus, Ele quer se revelar a você. Como Ele vai se revelar a você? Se você pedir, se você falar. Amém, irmãos? Use da sua autoridade. Então nós podemos falar com a doença e a enfermidade vai nos abandonar. Amém, irmãos? Essa é a maneira bíblica de nós expressarmos a fé. Então foi exatamente esse foi o ensino do Senhor. Ele disse: se alguém disser a este monte, erga-te, lança-te no mar, e não duvidar, assim se sucederá. Então é preciso falar ao monte. Devemos falar as nossas circunstâncias. Não sei o que você está passando, não sei como você chegou aqui hoje, mas eu quero declarar em nome de Jesus: se você crer com o coração e confessar com a sua boca que o Senhor pode fazer, que o Senhor vai fazer, e você ordenar na autoridade do nome do Senhor Jesus, não tenho dúvida que você será um homem não apenas de oração, mas um homem de orações respondidas. Porque tem gente que quer ser homem de oração. Eu não quero ser homem de oração, eu quero ser homem de orações respondidas. Amém, irmãos? Então Jesus diz: tendes a fé do tipo de Deus. Deus, para agir, Ele fala. Ele teve que falar chamando Abraão. Ele falou e as coisas foram criadas. Quando Deus fala, Ele opera. Irmãos, quando você fala, Deus também pode operar. Então, o monte pode ser qualquer coisa que se oponha diante de você. Pode ser uma enfermidade, pode ser um problema financeiro, pode ser um obstáculo ou qualquer outra coisa. Mas precisamos falar com aquilo que está se opondo a nós. Não ficar, às vezes, murmurando diante de Deus, fazendo de vítima diante de Deus. Irmãos, quem vai a Deus e fica se comiserando: ah, Senhor, tadinho de mim, estou aqui sofrendo, age, né, com a sua graça sobre mim. Irmãos, não é assim que Deus vai agir. Deus age em cima da sua fé, não da sua fragilidade. Você lamber sua ferida não vai mover Deus, mas você crer na autoridade que Ele te deu, isso vai fazer com que as portas se abram e a oposição caia por terra em nome de Jesus. Então, portanto, o Senhor aqui nos ensina nesse texto, é o mesmo que Paulo também fala em 2 Coríntios, projeta para mim, capítulo 4, verso 13, diz assim: tendo, porém, o mesmo espírito da fé, como está escrito, eu criei, por isso é que falei. Irmão, quem tem o mesmo espírito da fé aqui, irmãos? Vou perguntar mais uma vez, levanta a sua mão. Você tem o espírito da fé, irmãos? Então fala para o seu irmão, então fala. Amém? Então,
sabe, nós não podemos exercer a fé em silêncio. É preciso liberar a palavra. É preciso se liberar, sabe, a sua fé. Por isso nós falamos, né, numa igreja pentecostal, numa igreja onde a fé está ativada, as pessoas falam amém, falam glória a Deus, falam eu recebo, né? Fui em Cuiabá, os irmãos falaram, uma vez estava pregando lá, os irmãos falaram, chupa essa manga. Nem sei o que significa, mas deve ser uma coisa boa, né? Então, nós, irmãos, quando falamos, presta atenção, não temos nada a perder, só a ganhar. Você ativa a sua fé quando você fala, quando você abre a sua boca. Então em Marcos, Jesus falou com a figueira, mas em outro texto ele falou com a tempestade, ele ordenou aos ventos, ele dirigiu a mesma palavra, até mesmo a uma cidade. Você precisa aprender a falar sobre toda e qualquer circunstância na sua vida. Sabe, a nossa fé, irmãos, ela é liberada em nossas palavras. Simplesmente não porque podemos crer em silêncio. Ninguém pode dizer, eu creio, mas fica com a boca calada, irmãos. Você precisa falar antes das coisas acontecerem. Porque se só fala depois que a coisa aconteceu, não é fé, é testemunho. Você está dizendo, na verdade, que apenas você evidenciou, testemunhou, né? Olhou o que estava acontecendo. Fé, irmãos, é dizer o seguinte: hoje nós somos 278 nas células, mas amanhã, irmãos, nós seremos 500. Sabe, é você dizer aquilo que você quer ver acontecer. Amém, irmãos? Então eu falo para você, irmão, nós vamos viver os nossos melhores dias no Senhor. Mas tudo isso passa por cada um de nós liberar a sua medida de fé. E para com esse negócio de você dizer, pastor, a minha fé é tão pequena. Jesus diz que se a sua fé for do tamanho de um grão de mostarda, você vai poder falar aos montes. Irmão, você teve fé para a salvação. Amém? Você creu para a salvação. E isso trouxe a maior bênção para você, que vai durar toda a eternidade. Então, sai para lá com essa mentira do diabo, que está acreditando no diabo e não acreditando em Deus. Sai para lá com essa mentira do diabo, dizendo que você não tem fé. Se você nasceu de novo, irmãos, sua fé, não importa o tamanho, ela é suficiente para que Deus possa agir sobre a sua vida. Tu é amado, tu é abençoado, o preço foi pago, o sangue cobriu, não há mais condenação sobre a sua vida, filho. Agora você tem paz com Deus e ousadamente você pode se apresentar diante do Senhor. Então nossas palavras têm um poder criativo. Sempre que falamos algo de bom ou até mesmo algo de ruim, irmãos, presta atenção. Se falamos algo de bom ou de ruim, nós estamos dando vida àquilo que temos falado. A minha pergunta é, o que você tem falado? Eu não presto. Porque eu não sou suficiente. Eu não consigo. Essa doença que não me larga. Esse marido que não muda. Eu nunca serei feliz. É isso que tem falado? Está repreendido em nome de Jesus. Hoje, que a sua mente seja ela transformada. Você pode todas as coisas naquilo que te fortalece. Você é suprido segundo as riquezas do bom Deus. Amém, irmãos? Deus cuida de você. Para de ficar lamentando e comece a usar a sua língua a seu favor. Então muitas pessoas falam coisas negativas sobre si mesmo, sobre sua família, sobre seu casamento, sobre a sua igreja, sobre a sua célula, sobre o seu futuro. Elas dizem, eu não sou bem sucedido. Irmão, se você crê nisso, é isso que vai acontecer. Mas presta atenção, tudo que você fala tem poder sobre a sua vida. Se você olhar para trás, num retrospecto de 5 anos, tudo aquilo que você falou que você ia viver, de bom ou de ruim, você está vivendo agora. Meus filhos vão entrar na faculdade. Meus filhos vão ser formados. Eu serei próspero, eu serei abençoado, eu terei um grande ministério. Deus tem o melhor para mim. Irmãos, é isso que você vai viver, é isso que você vai experimentar. Queira você ou não, as suas palavras guiam a sua vida. Provérbios 18, verso 21 diz: a morte e a vida estão no poder da sua língua. O que bem utiliza, comerá do seu fruto. Então, pessoas que falam coisas negativas, irmãos, elas não percebem que elas estão profetizando o seu próprio futuro. A Bíblia nos ensina que nós comeremos do fruto que falamos. Fale o melhor. Pastor, meu filho, na verdade, constatando na lógica, o fato, a circunstância, ele tem alguma deficiência, né? Ele é meu lerdinho mesmo. Irmão, você não fala. Você profetiza. Ele é inteligente.
Ele é sábio, ele é capacitado, ele será bem sucedido. Meu filho, olha aqui, você vai ser o melhor da sua turma. Você vai ser aquele que vai sair o 001 lá no vestibular da Católica, da Federal, que aqui é o UNB, né? É diferente. Amém? Mas quero dizer algo para você. A verdade é que você precisa falar. Fale, e você vai conduzir a sua vida. Então não adianta crer em vitórias, avanços, conquistas, prosperidade, se você fala de derrota, fala de retrocesso, fala de escassez. Irmão, você não pode falar derrota, esperar vitória, porque você vai produzir isso na sua vida. Então sua fé, ela tem uma voz. O que você tem dito? Mude o que você está falando, e você vai mudar o seu destino. Você vai mudar os seus resultados. Você vai comer do melhor do Senhor, e é você que decide se você vai crer naquilo que a palavra de Deus diz. Isaías 1:19 diz: se me ouvirdes e me obedecerdes, comereis do melhor desta terra. Fala para o seu irmão aí: você e eu vamos comer do melhor dessa terra. Quem vai comer comigo, irmão? Dá um glória a Deus aí. Amém, irmãos? Cristo não morreu em vão, irmãos. Cristo não morreu apenas para remir pecado. Ele morreu para que você tenha vida, e vida em... Não quer dizer que você não tenha luta, mas entenda, você na luta pode ter paz e pode ter abundância. Romanos 10:9 a 10 diz assim: se com tua boca confessares a Jesus como Senhor, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, será o quê? Salvo. Porque com o coração se crê para a justiça, mas com a boca se confessa a respeito da salvação. Então a maneira como nós recebemos todas as bênçãos é a maneira, né, a maneira como Deus faz, irmãos, é você crer com o coração e confessar com os seus lábios. Então tudo que Jesus conquistou lá na cruz, fala assim: é meu. Fala assim: é meu. Amém? Mas alguns crentes, eles não desfrutam de tudo que Deus deu para eles. Tem gente que está indo para a eternidade, mas o casamento pindangando, na verdade, né, a miséria financeira, a escassez de mentalidade, não consegue ter alegria, não consegue, né, encontrar paz, porque não entendeu o evangelho. Irmãos, a obra de Deus, ela é completa na sua vida, meu amado. Deus quer te dar tudo. Então se apropria de tudo. Amém, irmãos? Eu costumo dizer, eu creio na palavra, não é de Gênesis, Apocalipse, eu creio da palavra, do índice Apocalipse. Porque até no índice eu creio. Amém? Então a maneira como nós recebemos todas as bênçãos do Calvário é a mesma como nós recebemos a salvação, crendo e falando. Então, se existe fé no seu coração, dê voz à sua fé. Comece falando agora mesmo. Fique em pé agora, então, que você vai. Fique em pé. Você vai. Não está terminando, irmãos. É só praticar a palavra. Olha para cá. Não converse. Você vai orar agora, irmãos. Você vai falar acerca da sua casa. Você mora em casa alugada? Fala que você vai ter casa própria em nome de Jesus agora. Amém? Você vai abandonar o aluguel e Deus vai te dar a casa em nome de Jesus. Já teve casa? Peça restituição agora em nome de Jesus. Sabe, se você está com problema de saúde, fala para a enfermidade agora: sai da minha vida. Não sei o que você tem, dá um nome e fala: sai agora em nome de Jesus. Fala assim: eu tenho a saúde de Cristo, eu tenho o vigor de Cristo. Sua célula não se multiplica, você vai falar agora, em nome de Jesus, eu declaro, vai crescer, vai multiplicar, o Senhor vai acrescentar pessoas. Eu verei homens e mulheres sendo gerados como líderes fortes, e verei uma grande multiplicação. Fale da sua liderança agora, irmão. Fale sobre os seus filhos, fale sobre as suas finanças, fale de coração que você crê agora. Fala agora em nome de Jesus. Abre agora os seus lábios, começa a falar da parte de Deus. Pai, no nome de Jesus, eu declaro, Senhor, ó Deus, que todo espírito de infertilidade, de falta de frutificação em nosso meio, Senhor, é removido.
em nome de Jesus, seremos férteis, seremos profícuos, ó Deus, veremos, ó Deus, uma descendência abençoada. Pai, os teus filhos possuirão a terra. Declara em nome de Jesus, seremos milhares de pessoas neste lugar, nesta terra. Pai, em nome de Jesus, a tua palavra diz, onde colocarmos a planta do nosso pé, ali será nosso. Então eu ordeno no nome de Jesus, aonde tem uma célula, aonde tem um filho do Senhor estabelecido, dá aquela vizinhança, dá aquela família, dá aquela região para nós, em nome de Jesus. Estabelece o teu reino, estabelece o teu governo. Declaramos em nome de Jesus que entre nós não haverá casamentos fracos, haverá casamentos, ó Deus, fortes, fortalecidos, abençoadas, famílias, ó Deus, que serão luz para essa cidade. Pai, declaramos em nome de Jesus prosperidade, crescimento financeiro, Senhor, oportunidades sendo estabelecidas nesses dias, em nome de Jesus. Tudo aquilo que nos resiste, todo espírito de miséria, sai da minha vida agora, sai do meio da igreja agora, em nome de Jesus. Declaramos crescimento, avanço, conquista, comeremos do melhor desta terra, em nome de Jesus. Quem crê, dá um glória a Deus. Aleluia. Fala para o seu irmão, sua fé tem uma voz, use ela e você vai mudar os resultados da sua vida. Agora pode se sentar. Em segundo lugar, não sei se percebeu, a fé ela tem uma voz. Deus não é mudo, Deus fala. Em segundo lugar, a fé do tipo de Deus, ela é contagiosa. Irmãos, existe algo que somente os filhos de Deus possuem, a fé do tipo de Deus. Por isso a Bíblia diz que sem fé é impossível agradar a Deus. A fé é a coisa mais importante aos olhos de Deus. Então, na esfera do Espírito, a fé ela simplesmente destrói todas as obras do diabo. O diabo ele trama e nós cremos diferente e as obras são desfeitas. É assim que Deus faz. O diabo ele manifesta a circunstância e nós cremos diferente e Deus opera em cima da circunstância e transforma cada uma delas. Então, nós não podemos andar mantendo a nossa vida baseada nos sentidos naturais. Nós precisamos crer. E se você é alguém que crer, acredita em mim, pessoas vão se somar a você. E aquilo que é pequeno vai se tornar grande. Então, hoje é meia dúzia de irmãos que creem aqui entre nós, está amarrado, amém, irmão? Somos mais, mas é só um exemplo. Mas é meia dúzia de irmãos que creem. Mas daqui a pouco, irmão, nós temos aí 50 irmãos crendo, daqui a pouco 100 irmãos crendo, daqui a pouco 1000 irmãos crendo. Ah, irmãos, o DF não vai ficar pequeno para nós. Sabe, eu gosto de olhar a história dos grandes homens de Deus, mas vamos pegar a história que está bem pertinho de nós, que é o pastor Aloysio. Sabe, o sonho da vida dele era ter uma igreja de 1000 a 1500 membros. Mas ele sempre creu nisso, sempre profetizou isso. Quando se tornou pastor de 78 pessoas, em 1 ano e 3 meses, ele estava com 1200 pessoas. Consegue entender? Ele conseguiu transferir a fé, gerar homens de fé. Irmãos, se queremos ser crentes vencedores, receber recompensa do alto, naquele grande dia, precisamos andar pela fé. E precisamos de homens e mulheres de fé. Você não pode ter uma vida, tipo, deixa a vida me levar. Ah, se Deus quiser Ele vai fazer. Ah, né, vamos acreditar que uma hora a coisa acontece. Não, irmão. Nós somos reis. Nós somos sacerdotes. Como sacerdotes falamos ao povo e falamos a Deus. Mas como reis nós também governamos. Temos autoridade. Você sabe qual é a vontade de Deus para a sua vida. Você está enfermo. Você ora perguntando, será que é da vontade de Deus que eu seja curado? Será que é da vontade de Deus que meu pai viva? Não, irmão, você ora repreendendo o espírito de morte, removendo a enfermidade e agindo. Então, quando você é uma pessoa ousada, uma pessoa de fé, seus filhos naturais, seus filhos espirituais, a igreja que você pertence será contagiada por essa fé. Então,
o diabo sabe, irmãos, que muitos cristãos ignoram que a fé é um espírito. Mas entenda, é um espírito e ela é contagiosa. A minha oração, desde a minha chegada, se você acompanhar lá no YouTube, né, nos 365 dias, os primeiros 3, 4 meses, só falei sobre fé aqui. Pega lá no YouTube, todas as pregações eu estou falando sobre fé, porque eu precisava construir um ambiente. Então, irmãos, se nós entendemos, tivermos revelação que a fé, ela na verdade é um instrumento real, e que principalmente é o meio pelo qual Deus age, irmãos, nada vai poder nos impedir. Porque nós não queremos nada para nós. O que nós queremos é que o reino de Deus cresça, que aquilo que temos experimentado em Deus, outros conheçam e experimentem também. Amém, irmãos? Então, em 2 Coríntios, capítulo 4, verso 13, diz assim: tendo, porém, o mesmo espírito da fé, como está escrito, eu criei, por isso é que falei. Também nós cremos, por isso também falamos. Veja que a fé não é uma questão de fórmula, mas é uma questão de espírito, é isso que Paulo está dizendo. Então Paulo diz que o espírito da fé, irmãos, né, que nós possuímos, e se você olhar o contexto que ele está falando isso, é o mesmo espírito da fé que Abraão teve, que é o pai da fé, que Moisés teve e que Davi teve. Então, sendo a fé um espírito, ela é contagiosa, por isso ela pode se espalhar. É por isso que quando nós olhamos os atos dos homens de Deus na Bíblia e vemos a fé neles, nós enchemos o nosso coração também de fé. Se alimentar da palavra, irmãos, é para recebermos fé. Então, você deve se lembrar do dia, na verdade que os 12 espias, eles foram enviados, né, para conhecer ali Canaã e trazer informações da terra. Depois de 40 dias, eles voltaram. 10 deles disseram: não podemos conquistar a terra, as muralhas são muito largas, os gigantes são muito altos, e nós somos muito pequenos. Está lá em Números 13, verso 31 a 33. Mas houve um outro espírito em Josué e Calebe. Está lá no capítulo 14, verso 9, quando a rebelião já está formada. Ele fala assim: eles falam, vamos conquistar a terra, e vamos comer aquele povo como quem come pão, vamos devorá-los. E retirou-se deles o amparo, pois o Senhor agora é conosco, disse ele, não temais. Quando Deus vê aquela rebelião, Deus vem para intervir sobre aquela situação que estava acontecendo no meio do povo. Aí Deus fala: olha, dos homens de 40 anos, de 20 anos para cima, nenhum vai entrar, porque todos eles entraram no espírito da incredulidade. Preciso de uma nova geração. Essa mentalidade de escravo, porque o povo vivia no Egito e ainda tinha mentalidade de escravo, apesar de estar no deserto, ter passado pelo mar, ter passado pelo batismo, ainda tinha uma mentalidade errada. Aí Deus falou: uma nova geração tem que surgir. Os de 20 para baixo é que vão entrar, menos Josué e Calebe. Josué e Calebe, irmãos, está lá em 14, 24, diz assim: porém, o meu servo Calebe, visto que nele houve outro espírito e perseverou em seguir-me, eu farei ele entrar à terra que os espias, que espiou, e a sua descendência a possuirá. Então, o que fez Calebe possuir, irmãos, a promessa? Fala assim: outro espírito. Fala assim: eu preciso ter o espírito da fé. É esse espírito da fé que Deus está procurando na terra para fazer milagres, para fazer intervenções, para operar, para Ele se revelar, para Ele poder usar você como canal que vai contagiar o coração de outros. Então que o Senhor possa dizer a respeito isso de nós, de cada um de nós. Nós temos um espírito diferente. Não permita, né, que o espírito da incredulidade entre na sua casa, entre na sua célula, sabe, entre no seu discipulado. Esse negócio é para mim, perdi o time, pastor. Esse negócio de conquista, de crescimento da igreja, ministério, sabe, isso é para quando eu era jovem. Pois é, Calebe tinha 85 anos. Mas porque ele tinha o espírito da fé, ele falou: a minha força é como quem tem 40. Moisés também era velho, tinha 80 anos. Abraão também tinha, sabe, idade não é problema para Deus. Ele chama jovenzinho, juvenil, de 12 anos, como Jeremias, para ser profeta, e chama Moisés, barbudo, com 80 anos.
Deus não tem problema com a idade. Deus tem problema com a fé. Se tiver um homem que crê que ele pode fazer, ele vai fazer e obras poderosas vão se manifestar. Então, pare de se esconder. Sabe, para Deus não há nada impossível e Deus quer usar você. Está ouvindo, mulher? Porque o Espírito está falando com você. Deus quer usar você. Se liberta da incredulidade. Se você crê, Deus fará coisas maiores, mais gloriosas. Foi o que ele disse para Marta. Então não permita que o espírito da incredulidade entre na sua vida. Libere a sua fé, libere as suas palavras. Sabe, irmãos, não é algo difícil. Deus não falou para você subir o Monte Sinai. Deus disse apenas: creia. Creia o coração e libere a palavra. E você vai ver o meu manifestar. Outra coisa, escolha andar com homens de fé, com mulheres de fé. Tem gente que anda sozinho. Irmãos, no reino de Deus não existe lobo solitário. Você não vai encontrar nenhum andarilho, eremita, giramundo no meio do reino de Deus. Todas as vezes que Deus vai fazer, Deus faz com uma equipe, Deus faz com uma família, Deus começa com, sabe, um grupo de pessoas. Então, sabe, para de andar sozinho, se una a pessoas, mas se una a homens e mulheres de fé. O pastor Alex está aqui, ele vai lembrar disso. Quando nós começamos a igreja, eu tinha uma frase que eu sempre falava: quer ser águia, anda com os águias. Quer ser galinha, anda com galinha. Então decida com quem você quer andar. Com quem você, sabe, as suas amizades, elas têm poder de gerar fé, de levar você a ter experiências. Amizades não são neutras. Então cerque-se de pessoas que têm valor espiritual, que têm peso espiritual. Ah, pastor, mas eu não conheço ninguém. Vai atrás, irmão. Ora que Deus vai colocar no seu caminho. E quando colocar, fala assim: fulano, quero ser seu amigo. E não nego, a minha intenção é receber da sua unção daquilo que você tem. Eu era batista, irmãos. No meu culto que eu frequentava, não batia palma. E se batesse palma, os irmãos olhavam torto. Bateria tinha só para poder acompanhar o louvor, que era bem calminho, e era só aquela bateria chá com pão, chá com pão, chá com pão, chá com pão, chá com pão. Se desse uma tá no prato, o pastor já dava 6 meses de banco. A minha igreja é tradicional, tão tradicional como caixinha de maisena. Eu costumo dizer, não vai para você, que a gente não batia palma nem em aniversário para não ser confundido com pentecostal. Não tinha um amém. Tinha um cartazinho na entrada do prédio, chamo de igreja lá, né? Guarda os teus pés quando entrares na presença de Deus, que é para não fazer barulho. Vamos orar, ore no Espírito. Tudo muito religioso, não duvido o coração desses irmãos, mas não tem revelação de tudo aquilo que Deus tem para eles. Porque eles não falam, eles não recebem, por isso eles não veem milagres lá. E aí a maioria dos irmãos que estão lá, que vê milagre, é porque eles dão uma escapadinha da igreja tradicional, vai lá na igreja pentecostal, recebe e volta para a família dele. Presta atenção. A verdade, irmãos, é que eu andava nesse meio. Um dia, eu falei para o Senhor: Deus, preciso que você coloque pessoas que me elevem. Sabe, eu preciso crescer. Eu quero experimentar algo a mais de Deus. Caí na mão, na verdade, de uma irmã lá. Pastor, vem orar aqui em casa. Aí fui orar na casa da irmã lá, né, por uma vizinha dela que tinha separado do marido. Aí cheguei lá para orar, né? Estava eu, mais um irmãozinho lá, o Ananias, que era o meu vice-presidente. E aí estava, na verdade, lá a irmã, e que a gente ia orar. Não era irmã, né? Mas a mulher que a gente ia orar. Ela caiu endemoniada, não sabia expulsar demônio. Nunca vi um demônio até então assim, para eu expulsar, né? Via na TV, sendo entrevistado. Na hora eu falei: cara, e agora? Eu saio em nome de Jesus. E não saí, o diabo rosnava, que a coisa toda. Irmãos,
Passei aperto com aquele demônio, mas acabou saindo. O Espírito Santo guiou. Passou uns dias ali e comecei a orar. Falei, Deus, eu preciso saber como lidar com isso. Orei. A Diana tinha começado a fazer um curso, o pessoal da Jocum. E nesse curso ela conhece um tal de José Levi, que era um pastor, que conhecia libertação, que fez conexão com o Marciano, que me trouxe o pastor Getúlio. E aí eu aprendi tudo que eu precisava sobre libertação. Hoje eu amo pegar capeta. Falo, se não for pastor da videira, ia ser da Universal. Não para pedir dinheiro, mas para expulsar capeta. Então, falo para você, Deus colocou, outra vez eu falei, Deus, preciso de célula, preciso de ajuda com as células. Deus me faz lembrar o Christian, estava aqui, ligo para o Christian me leva para a videira, conheço o pastor Luiz, estava num salão que nem esse aqui mais ou menos, o pastor Luiz pregando lá, 300 pastores presentes. Eu falei, Deus, eu quero ser amigo desse homem, eu quero receber dele. Eu quero ser que nem ele. Deus foi convergindo as coisas, irmãos. Deus me colocou do lado dele. Nunca pedi para andar com o pastor Aloysio, mas sempre servia, sempre estava presente. E o homem me olhou com bons olhos e Deus me colocou do lado dele. Então, eu quero dizer algo para você. A verdade, irmãos, Deus é o maior interessado que você queira e peça para colocar águia do seu lado. Igual você anda com gente que reclama, você anda com gente que fala mal, você anda com gente que murmura, você anda com gente negativa, você anda com gente incrédula. Olha o resultado. Agora, fala comigo, quer ser águia? Anda com os águias. Então isso se cerca de homem cheio de fé. Porque a fé é um espírito que contagia você. Então se você andar com pessoas que têm peso espiritual, irmãos, você vai aprender a orar com elas, você vai aprender a se mover no espírito, você vai aprender a profetizar com elas, você vai aprender com elas e Deus vai fazer a obra na sua vida. Então, escolha caminhar com homens e mulheres de fé. Quebra a individualidade, filho. Terceiro e último lugar, a fé do tipo de Deus, ela é imbatível. Nós não ensinamos, o pessoal do louvor pode subir, por favor. Nós não ensinamos, irmãos, fé como a nova era ensina. Eles ensinam que o importante é ter fé, não importa em quê. Eles acreditam que a força da fé é a mesma para todos. Se você crer, vai acontecer. Irmãos, isso é um tipo de autossugestão. A nossa fé, irmãos, não está baseado, apenas acreditando que a fé tem poder. Nós acreditamos que a fé, naquilo que Cristo fez, na pessoa de Cristo, é ela que traz resultados. Então, eu falo para você, desejamos ministrar a fé do tipo de Deus, precisamos nos guardar dos ataques malignos. E essa fé, irmãos, é quando nós entendemos, irmãos, quem nós somos no Evangelho. Quem você é? Fala assim, eu sou filho de Deus. Fala assim, eu sou ungido de Deus. Fala assim, eu sou escolhido de Deus. Fala assim, eu sou embaixador do reino de Deus. Fala assim, eu sou sacerdote. Eu sou rei. Você é isso segundo a palavra de Deus. Você é a menina dos olhos de Deus. O diabo não tem poder de tocar em você. Estamos estudando, no cursão. Se você não fez o cursão, quero te chamar a fazer o cursão. Pastor, já fiz, faz de volta, irmão. Vira PhD nele, amém? Estamos falando hoje de manhã, na batalha espiritual. Falei hoje para os irmãos, quem sabe quem ele é em Cristo Jesus, ele desfruta de tudo que Deus tem para a vida dele. Muitos irmãos, eles são herdeiros, mas não desfrutam desta filiação. Tem tudo, mas vivem com nada, porque não acendem a fé e não se apropriam do que Deus tem para eles. Filho está desviado, o casamento não está bom, vive na tristeza, vive angustiado, vive deprimido, está enfermo, mas estou servindo Jesus, pastor? Porque o importante é as marcas de Jesus. As marcas de Jesus, irmãos, não são nenhuma dessas, porque Deus não criou você para isso. As marcas de Jesus é ser rejeitado. As marcas de Jesus é ser caluniado, é ser perseguido, porque você tem uma posição em Deus, porque você crê no Evangelho.
Essas são as marcas de Jesus. Agora, enfermidade, miséria, isso não é marca de Jesus. Tudo, irmãos, que Jesus sofreu, você vai passar. Jesus foi rejeitado. Jesus foi traído. Então, entenda, você vai passar por isso. É inevitável. Se prepare para isso. Todavia, tudo aquilo que Jesus não passou, você não pode aceitar na sua vida. Jesus teve fome, mas nunca passou fome. Jesus chorou, mas nunca andou debaixo de um espírito de tristeza. Jesus foi rejeitado, mas ele nunca foi refém desses relacionamentos. Jesus foi caluniado, mas isso não mexeu com a sua identidade. Então, as marcas de Cristo, irmãos, elas são, na verdade, apenas a marca que você está vivendo uma vida pela fé que agrada a Deus. Amém, irmãos? Então, eu diria para você, a sua fé, que ela seja imbatível, mas para que ela seja imbatível, você precisa estar calçado de alguns pontos, a saber, vou falar rapidamente para você. Primeiro, que seja algo baseado no caráter da bondade de Deus. A imagem que você tem de Deus, irmãos, ela afeta diretamente a forma como você ora e como você libera a sua fé. A imagem que nós formamos de Deus, em grande medida, eu diria para você, ela é determinada pela imagem que você tem do seu pai terreno. Se você teve um pai ausente, um pai áspero, um pai difícil, um pai complicado, né? Não teve pai, né? Foi abandonado, a tendência natural é nós pensarmos a mesma coisa de Deus. Mas também podemos ter uma imagem errada de Deus pela teologia que nos passaram. Minha mãe sempre foi crente, e ela sempre falava, Deus não mata, mas castiga. Fulano está sofrendo, é porque Deus está pesando a mão. Fulano merece que Deus pese a mão nele. Então eu tinha medo de Deus e não confiava em Deus. Quando pedia alguma coisa, infelizmente minha mãe, né, graças a Deus mudou muito, mas lá nos primórdios, quando eu era criança, eu falava, você tem que merecer. Vê se papai do céu está feliz com você. Então a minha fé, ela sempre foi totalmente recalcada com o Senhor. Mas quando nós temos revelação de quem Deus é, corrigimos a teologia, corrigimos a fé, irmãos, a fé correta produz comportamento correto, acesso à graça de Deus. Então alguns, eles pensam que é difícil tirar algo de Deus. Eu quero dizer para você, você não tem que tirar nada de Deus, Ele quer te dar. Deus é tão rico, querido, que nada que você peça para Ele, Ele vai negar, não vai fazer falta para Ele. Ele é dono de tudo e tem poder de multiplicar esse tudo ainda se precisar. Então, às vezes você tem uma necessidade, entenda que a sua necessidade, ela apenas é uma gota no oceano da provisão de Deus. Deus é por você. Então, em Mateus capítulo 7, verso 11, Jesus diz, ora, se vós que sois maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais o vosso Pai que está nos céus. Ele também não dará a vocês coisas boas quando pedirem. Deus quer dar coisas boas. Fala assim, Deus quer dar coisas boas. A religião fala, Deus não quer dar, você tem que merecer. É porque a religião não conheceu ainda, irmãos, não teve revelação da graça de Deus, está na lei. Eles acham que é por merecimento. Mas quer dizer algo para você, Cristo pagou todas as coisas. Você não tem que merecer, você tem apenas que crer para receber. Amém, irmãos? Então é verdade que no Evangelho, né, Deus executava assim justiça nos tempos. Mas, sabe, todas as vezes que Deus executa justiça lá na antiga aliança, você vai perceber também que Deus tinha compaixão do povo. Então Deus nunca foi mau. Deus só fez porque Ele estava debaixo daquela aliança. Mas nós, e essa é a boa notícia, vivemos debaixo de uma nova aliança. Salmo 103, verso 8 e 9 diz, o Senhor é misericordioso e compassivo, longânimo, assaz, benigno, não repreende perpetuamente, nem conserva para sempre a sua ira. A Bíblia não diz que Deus é julgamento, mas a Bíblia diz que Deus é amor. Amor.
A Escritura, irmãos, declara que as misericórdias do Senhor, Salmo 136, verso 1, duram para sempre. Você pode falar, as misericórdias do meu Pai duram para sempre. Você está debaixo do sangue, irmão. Você não vai tomar apenas um cálice aqui, não vai tomar suco de uva. Você vai lembrar do poder do sangue. Você está debaixo do sangue. Tu é amado. Você é guardado. Então a maneira como você crê, irmãos, define como você vai receber. Então será mais fácil receber de Deus nos dias da dificuldade, eu até mesmo diria para você. No dia da luta, no dia que você não merece, no dia que você pecou, esse é o dia de você clamar favor da parte de Deus. Hoje uma irmã no cursão, vou usar o exemplo dela, não me autorizou, mas não vou falar o nome, mas ela falou algo interessante. Ela estava morando na casa de uma mulher que não servia a Deus, servia até outros espíritos. E lá, irmão, naquele ambiente onde ela estava sendo repreendida, castigada, porque ela não deixava as coisas acontecer lá, né, segundo os espíritos falavam, não acontece porque essa mulher está aqui. Ela falou que ela estava num quarto e ela clamou: Jesus, se tu és verdadeiro, manda fulano e fulana aqui em casa me buscar até o sol nascer, muda a minha história, me dá um trabalho, cuida de mim. E Deus o fez. Eu brinquei com ela, não sei se ela entendeu. Eu falei: viu, irmã, você não teve que jejuar, não teve que orar, não teve que pagar promessa, você só clamou, você só creu, e isso foi suficiente. Tem gente querendo fazer um monte de coisa para merecer coisa de Deus. Eu quero dizer para você, você não precisa fazer nada, você só precisa crer. E tudo já está à disposição, e a sua fé será inabalável. No dia que você menos merecer, irmão, sabe, a coisa está ruim, fechei o pau com a mulher, xinguei ela, pô, pastor, fiz tudo errado. É nessa hora que você tem que pedir. Porque nessa hora, irmãos, não tem justiça. Você sabe que você está ruim mesmo. Você só vai ter a justiça de Cristo. É nessa hora que Deus pode fazer. Teve um irmão, fez um mau negócio e perdeu todas as economias da família. E a família então estava complicado financeiramente. A esposa caiu em cima dele, humilhou ele, falou um monte de besteira para ele, chorando, com a coisa toda, me ligou. Falei para ele, falei: irmão, agora é a hora de você pedir para Deus. Esse irmão era cheio de justiça, mas naquela hora, ele orou comigo, sem justiça nenhuma. Houve um rolo na situação que ele fez, sei que desfizeram o rolo que ele entrou e o dinheiro voltou para ele. Quer dizer algo para você, irmão? Você não conhece os caminhos de Deus e você não pode querer colocar Deus numa caixinha de sapato. Não limite a Deus. Ele é o Deus do impossível. Mas você precisa crer para ver o Deus do impossível fazer coisas impossíveis e maravilhosas, extraordinárias na sua vida. Então, você não vai apenas participar da ceia, você vai celebrar algo que te dá, sabe, acesso a tudo aquilo que Deus tem para a sua vida. Amém? Vamos ficar em pé nesse momento. Os irmãos que vão servir a ceia, vou pedir para já ficarem aqui à frente. Olha para cá. Exercitar a fé, irmãos, é mais simples que a maioria das pessoas pensa. Pois a fé do tipo de Deus, ela é muito simples. Muitos tentam complicar o que não há complicação. A fé do tipo de Deus é a fé que fala. Você crê com o coração e confessa com a sua boca. A fé do tipo de Deus, ela é contagiosa. Você precisa contagiar outros, mas você precisa também querer ser contagiado. Escolha com quem você vai andar. Busque